Fala pessoas, estou começando mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo para comemorar o quê? Os 100 mil inscritos. É isso mesmo, são 100k de inscritos que o Acervo Maldito pegou. Gente, eu tô emocionado que eu não consigo nem falar. Mas não é só isso não. Eu tô num lugar que é um lugar bem diferente, daqui a pouco eu explico. E vou aproveitar para contar uma lenda bem especial que eu ouço desde pequeno. Ó, tá cheio de bicho aqui, ó, moscas, nossa, tem um monte de coisa aqui, mas é no meio do mato, no alto da montanha. E eu vou contar pra vocês uma lenda que eu ouço desde pequeno e eu resolvi vir até aqui para comemorar esse 100k aí, para ver de fato aí que lenda que é essa, conhecer o lugar que os outros falam. Vamos ver se a gente chega aí nos conformes da história aí, porque essa história é bem sinistra. Bem, para começar eu quero falar um pouquinho sobre os 100k de inscritos. Bem, pode parecer besteira para algumas pessoas, outras podem achar que é balela, esse tipo de coisa, mas para mim isso é muito importante. E o que muda isso na minha vida? Bom, o primeiro ponto é que financeiramente, conforme muitas pessoas pensam aí, para o YouTube, para quem faz vídeo para o YouTube, no meu caso pelo menos, isso não muda nada. Como vocês já sabem, quem me acompanha sabe que eu faço isso porque eu gosto, porque se for levar por causa do YouTube aí, tô perdido, não dá para tirar nada. Então, nesse ponto aí não muda nada, porque também nem é esse o objetivo, isso é consequência, tá? O que muda de verdade, que é muito importante para mim, é o seguinte: eu sou uma pessoa do interior, eu fui criado numa cidade pequena e por aqui as pessoas meio que desacreditam de você, entendeu? E dá para notar que eu sou um pouquinho diferente, ainda mais em uma cidade mais... Você voltar um tempo atrás aí para uma cidade muito pequena do interior, um cara com tatuagem, esse tipo de coisa aí nunca foi bem visto. Então, para falar a verdade, eu não quero trazer os pontos negativos, mas eu sempre vi num lugar onde as pessoas desacreditam de outras pessoas e te julgam pela aparência, e é muito chato isso aí, entendeu? Ainda ocorre, mas tudo bem, isso eu relevo. Mas o que muda de bom para mim é que agora eu tenho comigo 100 mil inscritos. E isso não vejo como inscrições, e sim como 100 mil amigos. Tenta entender, 100 mil amigos. São 100 mil pessoas que conhecem o que você faz, que gosta de ver o que você faz, que comenta no seu trabalho, vai lá, dá sugestões, elogios. São 100 mil pessoas te acompanhando ali. E isso não é para qualquer um. Eu, pelo menos, penso assim, é um privilégio. Bom, resumindo, eu não teria palavras para descrever tudo isso aí, só se eu tivesse feito um texto antes. A verdade é essa aí, é coisa que eu não costumo fazer. Eu só consigo dizer o seguinte: gente, muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. Eu até pensei em fazer um vídeo com um chapéuzinho na cabeça, uns balãozinhos, não. Mas eu falei, não, tem que dar para eles uma coisa mais difícil, uma coisa muito mais top. Então, eu subi uma montanha, estou num lugar muito alto e eu vou contar um pouquinho da história daqui para vocês. Mas, realmente, eu estou muito feliz. Se vocês quiserem, eu grito, ó. Ah! Estou muito feliz, estou muito contente. Eu posso pular se vocês quiserem. Mas, em resumo, eu não posso deixar de agradecer nem vocês e nem os meus parceiros que me ajudam também, que têm me ajudado muito. Eu não vou dizer o nome de cada um e também não tem como dizer o nome de 100 mil pessoas. Então eu incluo todos vocês aí, parceiros e amigos aqui do canal, no meu muito obrigado. Bem, vamos à nossa história. Eu vou chamar essa lenda de a lenda de Thelma, porque a pessoa mais envolvida nessa história, dessa lenda no caso, supostamente se chamaria Thelma. Bom, como eu disse, é uma história que eu escutei há muito tempo atrás, eu era criança, e se falar que eu sou tão velho assim, vai levar bolacha, o mão peluda vai te pegar essa noite, não vem colocar status de velho em mim não. Mas eu concordo que eu também já tô meio velhinho, né? A verdade é essa. Essa é uma daquelas histórias que faziam com que as crianças aqui da minha cidade ficassem com um pouquinho de medo. Até porque a gente olhava para as colinas aqui e não conseguia... não podia vir até aqui, porque é muito longe, entendeu? Então as pessoas sentavam, contavam a história pra gente e apontavam para lá, falavam, olha, lá naquela colina aconteceu isso, tal, tal, tal. Então é isso que eu vou... Pode apostar, no final desse vídeo vai rolar cenas extras, cenas fortes. Então hoje eu tô fazendo uma coisa que eu adiei a minha vida toda para fazer, que é viver de fato o local, para poder contar para vocês a história aí.
começou há muitos anos atrás, como toda boa lenda começa. Foi da seguinte forma: todo esse local aqui que vocês estão vendo, ó, não sei se dá para ver legal, depois eu vou deixando uns takes, ele sempre foi aqui um local isolado. E tem algumas fazendas, hoje em dia tem menos, mas sempre teve aqui algumas fazendas, então era um pessoal mais isolado que vivia nessa região aqui. Em uma dessas fazendas aqui, o sítio bem próximo aqui, numa distância aí de um raio de 500 metros a 1 quilômetro, existia lá um pessoalzinho que morava lá, e existia uma moça, uma jovem moça que chamava Thelma. Bem, Thelma era uma jovem bonita, atraente, todo mundo achava ela muito bonita, uma moça formosa, como eles contavam na minha época. E vai vendo só, tinha uns camaradinhas que moravam aqui também na região, e esse pessoal aí gostava, admirava muito a moça e estava tentando de qualquer forma conquistá-la. Só que não era uma tarefa fácil, porque Thelma era um pouco fechada, por assim dizer, uma moça um pouco tímida. Bom, depois de muito tentar cortejar a moça aí, um cara chamado Jorginho conseguiu convencer ela de namorar com ele, e os dois começaram a namorar. Só que isso despertou os ciúmes de um outro rapaz aí, de outras pessoas também, de um outro rapaz chamado Zezinho. Então era o Jorginho e o Zezinho, ou era o Jorge e o Zé, por assim dizer. Inconformado com a situação, o nosso amiguinho aí, o Zezinho, ou Zé, por assim dizer, ficou revoltado, óbvio, e foi procurar a Thelma aí para tentar tirar satisfação com ela. Só que numa dessas aí, ela sempre começou a ignorar o cara. Então ele batia na porta da casa dela, numa pequena colônia de casas ali da roça, tentava falar com ela, mas ela nunca atendia ele, pedia para falar que não estava, mesmo ele sabendo que ela estava ali. Então ela simplesmente ignorava ele. O tempo passou e ele deixou de falar com ela, só que a mágoa ficou ali no coração dele e ele estava muito revoltado. Uma certa tarde, esse rapaz aí, o Zezinho, resolveu ir então para a cidade a cavalo. E esse caminho de terra aí que você está vendo agora é o caminho onde supostamente aconteceu toda essa história aí. Quando ele estava indo, no meio da tarde, eu acho que depois das 2 horas da tarde, mais ou menos isso aí, ele encontrou com a Thelma, que estava voltando a pé, ou da cidade, ou de alguma fazenda ali perto, que ela estava vindo a pé mesmo. Então os dois se cruzaram, se encontraram bem e pararam para conversar bem nesse local que eu estou mostrando agora aí, que tem essa árvore aí. Ninguém sabe ao certo o que os dois conversaram, mas a lenda diz o seguinte: o cara era ciumento e ele ainda estava com aquela mágoa no coração. Então, depois de uma conversa aí com a Thelma, ele simplesmente se revoltou e acabou batendo nela aqui, nesse local aqui, espancou a mocinha aí, mas bateu de bater mesmo, tanto é que ela acabou morrendo. Então o que ele fez? Na hora que ele percebeu que ela já não tinha mais vida, para tentar se livrar de toda a história, ele foi levar o corpo dela mais para baixo ali, e para tentar esconder, mas ele não se deu nem o trabalho, vai vendo só, de fazer uma coisa bem feita, de enterrar o cadáver, de levar para outro local. Ficou quase que perto da beira da estrada mesmo. Ele pensou que assim ninguém descobriria e a história acabaria ali. Ninguém sabe o que aconteceu com o rapaz, mas a lenda se perpetuou, porque acontece o seguinte: diz que aqui, exatamente debaixo dessa árvore aqui, ou próximo daqui onde eu estou, acontecem umas coisas bizarras, e não é durante a noite, e sim durante o dia. Há relatos de pessoas mais de idade, inclusive algumas que eu conheci na época, que sempre diziam que passar por aqui não era uma boa ideia, porque no final da tarde, antes de anoitecer, ou no meio da tarde, era possível ouvir um choro, um lamento de mulher vindo de perto dessa árvore aí, que vocês estão vendo na imagem. Tá, e ouvir não é a única coisa não, pois há relatos envolvendo essa lenda toda, de que quando as pessoas ouvem e se aproximam dessa árvore aqui, eles podem ver uma moça de cabelos bem longos, preto, bonita, chorando
debaixo da árvore, lamentando algo que não dá para compreender. Em alguns casos dizem que se aproximar dela não é uma boa, porque mesmo estando durante o dia, mesmo estando calor, parece que a pessoa começa a sentir frio e a vista da pessoa começa a ficar zonza, pelo menos é o que dizem. Eu não sei se é porque o lugar é muito alto, a pressão muda, mas de qualquer forma, a lenda diz que todo mundo que chega tenta se aproximar dessa menina aí, dessa moça que está chorando, tem essa sensação ruim de frio, de calafrio e começa a passar mal aqui no local. Só que, de repente, depois de alguns minutinhos, a moça simplesmente desaparece. Bom, obviamente eu vou tentar tirar fotos do local aqui para ver se acontece alguma coisa e vou filmar um tempinho. Depois, se eu achar relevante, eu mostro aqui para vocês, até porque por causa da paisagem também, que é maravilhosa. Mas eu quero saber na opinião de vocês. Essa lenda que a gente fala, a menina da colina, o fantasma da menina da colina, porque a gente conhece aqui, ou a lenda de Thelma, tem vários nomes. Essa lenda, para alguns, eles dizem que a pessoa se sente mal quando se encontra com esse suposto fantasma, porque ela é um espírito vingativo. Já outros dizem que ela está tentando mostrar algo que ainda não foi revelado em toda essa história aí. Ou seja, algo que ficou oculto na história dela aí, ou sei lá, algo que precisa de solução. Em todo caso, eu quero saber de vocês. Será que existem essas coisas? Será que uma pessoa quando morre pode voltar como um espírito vingativo? Ou tentar voltar como um espírito tentando explicar alguma situação que ficou pendente na vida dela? Será que tudo isso é verdade? Ou será que tudo isso são apenas lendas que as pessoas, principalmente os antigos, contam para nos assustar? Bom, eu quero ler aqui nos comentários a sua opinião. Mas é isso. Pode não parecer tão assustador assim, mas vai vendo só, para quem era pequeno e podia olhar para a janela, uma colina alta, e ficar com aquela sombra de dúvida, lá tem um fantasma, lá tem uma coisa sinistra atacando as pessoas ali, ou aparecendo para as pessoas, era algo de deixar muita gente morrendo de medo, sim. Porque você via aquele local de longe e simplesmente olhava e pensava, eu não quero estar lá nunca. Mas eu sempre pensei ao contrário, um dia eu vou até aquele local e adiei demais e hoje eu estou aqui. E essa foi a história que eu compartilhei com vocês, que é uma história que realmente fez parte da minha vida, que ficou muito tempo na minha cabeça, que hoje eu tive a coragem ou a condição de vir até aqui. E não foi melhor, não podia ser melhor, porque agora eu tenho com quem dividir essa história, que é o meu ato de gratidão por esses 100 mil amigos que eu tenho aí no canal, agora nesse exato momento. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando de novo, quero ler os comentários de vocês. Espero que tenham apreciado essa história, espero que tenham apreciado todo o conteúdo do vídeo. Espero poder continuar contando com vocês. E vou nessa aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Antes de terminar, eu quase me esqueço. Eu ainda vou gravar, assim que chegar, um vídeo muito doido com a plaquinha de 100 mil amigos aí. Então, relaxa que assim que chegar a plaquinha, eu vou gravar um vídeo diferente, não é vídeo de lenda, nada, é um vídeo bem diferente. Um vídeo jamais visto nesse YouTube. Ou como eu disse na outra vez, pelo menos eu acho que não. Bom, gente, super feliz e vou ficando por aqui, porque daqui a pouco vai anoitecer e o caminho aqui não é nada fácil. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Então, é isso que eu vou contar pra vocês agora. Opa, passou um bicho aqui. Que bosta! Então, é isso que eu vou contar pra vocês agora. Opa, passou um bicho aqui. Que bosta! Então, é isso que eu vou contar pra vocês agora. Opa, passou um bicho aqui. Que bosta.